vocês! Nesse vídeo eu vou falar com vocês sobre uma novidade da Quem Disse Berenice. Espero muito que vocês gostem. Maravilhosas! A novidade da Quem Disse Berenice que a gente vai falar são as novas paletas de sombras by Rafa Kalimann, né? É 100% cocriada com a Rafa, que é Quem Disse Berenice. Então eles fizeram aí essas duas opções, que é o Rosé Light e o Rosé Gold. Antes de mais nada, já queria pedir pra você deixar o seu like, se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito e se você gosta tipo de conteúdo, tá? Já vou mostrar pra vocês, gente, minhas primeiras impressões, como que vem e tudo mais. Amores, aqui tá as duas paletas, ó, a Rosé Light e aqui a gente tem a Rosé Gold. Ambas são da Quem Disse Berenice, tá? Os nomes aqui é espelhado, assim, ó, meio... é dourado, né, como dá pra ver desse. Aqui tem as duas paletinhas, tem a Gold e aqui a gente tem a Light. Também tem o nome espelhado, né, como dá pra ver. A gente tem um visor transparente, tá? A gente abre aqui e aqui tem as tonalidades de sombras, tá? Aqui a gente tem a Gold, ó. E aqui a gente tem a Light. Amores, olhando assim, ó, a gente tem cores mais básicas. Só que aqui a gente vai um pouquinho mais pro ouro, pro dourado, né, por conta das tonalidades aqui. E aqui a gente vai um pouquinho mais pro rosa. Bom, amores, nós temos aí essas duas opções de paletinha, né? A gente tem a Rosé Gold e temos a Rosé Light. A Rosé Light, ela é assim, lilás, e a Rosé Gold é amarelinha, tá bem? As paletinhas, a embalagem em si, eu gostei bastante. Lembrando, amores, que essas paletinhas são compostas por sombras opacas e por sombras com brilho acetinado, que são aquelas sombras cintilantes que tem brilho, ok? E cada uma vem com 6 opções de cores. Bom, amores, a paletinha Rosé Light, ela é composta aí por tonalidades com subtons mais frio, né? A gente não tem aquela pegada quente, não são cores quentes, né? A única tonalidade mais quente que tem aqui é esse tom aqui, que é um tom mais avermelhado, puxado pro vinho, e ele tem um brilho dourado, tá bem? Bom, amores, das 6 opções de cores que tem aqui de sombra mate, nós temos esta primeira, que é um tom de nude, né? A gente tem esses dois tons de marrom, esse claro e esse mais escuro, e a gente tem esse tom de rosinha claro, ok? De sombra e com brilho acetinado, nós temos essa cor aqui, que ela é uma sombra meio que mate, tá, gente? Mas ela tem um brilho dourado nela, mas ela não tem tanta cintilância, não tem tanto brilho como essa sombrinha aqui, tá? Essa sombra que também tem brilho, é tipo um tom de rosé, ela é até um pouco mais densa, porque ela tem muito brilho, muito mesmo. Amores, aqui tá a paletinha naquela luz pra vocês verem os tons que tem brilho e os que não tem. Então a gente tem aqui a sombra opaca, cintilante. Essa opção. Gente, esse coisa aqui na sombra opaca é que eu, quando fui abrir, meti minha unha. Então fui eu mesma que estraguei, tá? Ó, e essa tem bastante brilho, essa cor, ó. Bom, nós temos aí a Rosé Gold. Bom, gente, das 6 cores de sombras opacas, essa aqui tem essa e essas duas aqui, certo? De sombra cintilante, nós temos essas duas aqui e nós temos essa cor, que ela lembra muito uma sombra mate, tem até textura de sombra mate, mas ela contém um certo brilho nela, tá? Ela brilha menos do que essas outras duas aqui, mas ela também tem brilho. Mas aqui a gente já tem cores mais quentes, né? Você vê a diferença do marrom. A gente tem duas cores de marrom também, uma mais clara, uma mais escuro. Mas esse aqui são tons de marrons quentes. A gente tem aqui um douradinho. A gente tem esse tomzinho, parece meio um bronze, né? É um brilho um pouco mais escuro que esse. E a gente tem esse tom de marrom mais escuro, quase que um preto. Ele é bem escurão. Amores, aqui tá a paleta naquela luz, pra vocês verem os tons que tem brilho e que não tem. Então, pra gente ver aqui, ó, essas duas cores são cintilantes, tem bastante brilho. Essa aqui tem um pouco, né,
Lembra muito uma sombra acetinada também. E essa aqui são sombras opacas, que acho que esses brilhos que tem nelas aqui caiu da outra. Bom, amores, pra gente comparar as duas paletas aí, certo? Aqui a gente tem tonalidades mais frias e aqui tonalidades mais quentes, tá bem? Só pra dar uma quebra essa última cor aqui, mais escura de cada uma, né? A Rosé Light, ela tem 4 sombras opacas e 2 cintilantes, são essas duas aqui. Já a Rosé Gold, ela tem apenas 3 sombras mates, que é essa última, essas duas primeiras. Cintilante tem 2 e essa cor aqui, que ela é uma mistura de sombra mate com brilho, né? Mas aqui tem as duas paletinhas, né, pra gente ver as tonalidades dela. E aqui, olhando, essas duas parecem a mesma tonalidade, né? Inclusive, quando eu bati meu olho, eu achei que ambas seriam a mesma tonalidade. Mas não são, tá? Elas são bem parecidas, mas elas são cores diferentes. Muito pouca coisa. Tá aqui as duas, tá? A da Gold, ela é um pouquinho mais amarelada. E essa aqui é mais branquinha, tá? Bom, amores, eu fiz uma aplicação aqui no meu olho pra ver como a sombra se comporta. E eu vou mostrar pra vocês, tá? Amores, eu vou fazer uma aplicação aqui com vocês com a paletinha, tá? A gente vai começar usando uma sombrinha mate, no caso. Amores, a sombra ela é bastante pigmentada, eu acabei de encostar aqui no meu olho. Mesmo eu pegando o pincel mais leve, ele já solta bastante cor, tá? E tem uma textura bem fininha também. Amores, a sombra mate, ela adere super bem na pele, mas a gente não tem dificuldade pra esfumar ela não, tá? Amores, a sombra cintilante, ela é um pouquinho mais soltinha do que a mate. Amores, eu sinto que ela adere bem na pele. Ela não fica fazendo muita sujeira, tá? Caindo aqui embaixo. Só acho que ela mostra menos cor do que as sombras mates, tá? Bom, gente, aí na aplicação eu senti que a sombra mate, tanto a sombra cintilante, elas são sombras bem fininhas, a gente não tem problema pra esfumar elas, elas aderem bem na pele, tá? A sombra cintilante é um pouquinho mais solta e eu acho que ela mostra um pouco mais a cor quando você pega diretamente com o seu dedo e aplica no olho, tá? Eu acho que a sombra mate, ela tem pigmentação melhor e superior à sombra cintilante, no caso dessa paletinha especificamente, tá? Mas ela tem bastante pigmentação. Quando você encosta aqui, já sai bastante cor, tá bem? A cintilante, eu achei que poderia ser um pouco melhor na questão da pigmentação dela, tá? Ela é um pouco mais solta, mas ela não mostra tanta cor como as sombras mates, ok? Inclusive a sombra mate, ela é mais soltinha também, quando a gente pega no pincel, você consegue ver ela mais soltinha, certo? Bom, amores, a gente vai comparar agora tudo que a Candice Berenice fala dessa paletinha e tudo que eu senti usando ela. Ela promete aí alta durabilidade e de fato tem. A sombra, gente, tem uma textura mais fininha que adere super bem na pele. Inclusive a cintilante, ela se comporta super bem do jeito que você passa. Ela não fica caindo ao longo do dia, tá? Eles também dizem que as sombras são fáceis de esfumar e é de fato, a gente não tem dificuldade pra trabalhar e esfumar com elas, né? Inclusive você consegue construir aí um esfumado bonito, você consegue vir trabalhar bem com as cores, né? A paleta, gente, ela também adapta ao tom de pele, né? Eles prometem aí uma fórmula super pigmentada na primeira aplicação, né? Então eu vou mostrar aqui com vocês algumas opções de cores, tá bem? Eu vou pegar uma sombra mate, tá? A sombra é bem macia, tá, gente? Ó, a gente vai passar aqui. Ó, tá vendo? Dá pra ver aí que ela tem uma ótima pigmentação, tá? Em questão de deslizar na pele do esfumado, ela adere bem na pele, né? Ela é bem fininha, tem uma textura bem parecida até com um talquinho, de tão fininha que é. Mas você consegue esfumar ela, né? Aquela que você tem dificuldade de esfumar, tá? Mas de fato eu senti que assim que eu encostei meu pincel na pele, já veio com bastante cor. Você não precisa ficar construindo muitas camadas de cores dessa paletinha, tá? Eu vou pegar agora uma sombra cintilante
com brilho acetinado. Essa aqui ela já tem uma textura um pouquinho mais grosseira do que a mate. Ó. E tem uma ótima pigmentação também. Vou pegar agora uma sombra, gente, que tem mais cintilância. Ó. Por isso que eu acho que elas mostram mais o brilho. Olha que lindo o brilho dessa, gente. Quando você passa com o dedo, tá? Porque ela tem uma textura mais densa, não vem tanto assim no pincel. E agora eu vou mostrar com vocês aquela cor, essa aqui, que é aquela misturada de mate com brilho, no caso. Vou passar aqui. Ó. Olha como ela tem um brilho acetinado lindo, essa sombra, gente. Aqui tá naquela luz pra vocês verem as cores com brilho, sem brilho. Olha que lindo o brilho dessa sombra, gente. Aqui tá as cores na luz natural. Aqui tá perto da luz pra vocês verem os tons com brilho e sem brilho. Aqui tá na luz natural. Amores, pra vocês verem aqui no meu braço a textura das paletas, tá? Essa sombra totalmente mate, ela é bem fininha, adere super bem na pele, como dá pra ver. As que tem algum tipo de cintilância são mais grossinhas, tá? Inclusive elas são um pouco mais soltinhas. Essa que tem bastante cintilância, ela tá um pouco mais densa, mais grossinha, como dá pra ver aqui no meu braço, certo? Eles também prometem, gente, uma textura veludada e macia, e de fato tem. A gente não tem do que reclamar em relação à textura da paletinha. Bom, amores, nós vamos ver aqui a textura das sombras, ok? Então a gente tem aí essas texturas, como eu já falei com vocês. Lembrando que todas elas têm a textura macia, tá? Bastante aveludada também. Então a gente passa o dedo aqui, elas são bem macias, ó. Elas derem super bem na pele. A sombra cintilante, é melhor você pegar direito, ela é um pouquinho mais grossinha do que a mate, tá? Mas é bom usar ela ou diretamente com o dedo ou com pincel esponja, porque não vem muita quantidade dela no pincel, esse aqui que vai mostrar. Então eu vou pegar aqui, ó, ela é um pouquinho mais soltinha também, ó, não vem muita quantidade no pincel, tá? Então ela tem uma textura um pouco mais densa do que as sombras mates. A sombra mate, gente, já vem aí com uma boa quantidade no pincel, tá? Ela é um pouco mais soltinha também, ela é bem fininha, só que ela adere bem no olho, a gente não tem dificuldade pra esfumar. E a gente tem essa sombra aqui, que é uma sombra mate, que contém brilho, tá? Você vê que ela não brilha igual essa aqui, tá? Então ela tem uma textura parecida com a sombra mate, mas ela é um pouquinho mais soltinha, ó, pouca coisa. Vem, ó, adere bem na pele. E vem com uma boa quantidade no pincel, esta sombrinha. E a gente tem essa outra aqui, que ela tem um pouco de brilho de cintilância só, não como essa, mas contém também. Então eu vou pegar aqui com vocês, tô ficando sem os dedos já. Ó, ela é bem parecida com a sombra mate, mas ela contém uma cintilância. Vou pegar aqui no pincel. A sombra vem com uma boa quantidade no pincel também, tá? Ela é mais parecida com a sombra mate, apesar de ter um pouco de cintilância, ela é um pouquinho mais solta do que a sombra mate, tá? Bom, amores, eu amei real, oficial, essa paletinha. Esfuma super bem, a gente não tem problema com ela. As sombras com mais cintilância, elas têm uma textura um pouco mais grossinha, então ela adere melhor no olho quando você aplica diretamente, ou com o dedo, ou com pincel esponjinha. E a gente tem aqui duas opções de sombras, no caso, né? Que elas têm brilho, essa aqui tem bastante brilho, é quase igual essas aqui, mas essas mais cintilantes são mais grosseiras, tá? As outras têm aquele brilho mais acetinado, que ela contém brilho, mas tem aquela base meio que de sombra mate, como se fossem as duas misturadas, certo? Amei muito. E ambas se comportam super bem e aderem super bem na pele, tem uma alta durabilidade, tá? Uma coisa que vocês sempre me perguntam é a validade das paletas. As minhas vieram com validade para 1 de 2024, tá bem aqui, as duas estão com a mesma validade, ok?
E essas paletinhas, gente, cada uma vem com 6 cores, vem com 7,2 gramas no total. E no dia que eu tô gravando esse vídeo, ela custa aí R$ 69,90, não é barato. Mas a quem disse Berenice, acho que sempre faz promoção, eu sempre compro várias coisas na promoção. E eu amei essas paletinhas, tá, gente? Eu gostei muito. A gente tem aí uma paleta mais delicada, com os tons um pouco mais frio. E essa é mais clássica, com tons aí um pouco mais quente, tá? E eu amei a sombrinha, gente. Amei real. E é isso, gente! Se você gostou desse vídeo, me dá uma curtida, compartilha com seus amigos, me segue nas redes sociais pra você ficar informado sobre novos vídeos. Tem novas sugestões de tema, escreve aqui nos comentários, tá? Eu leio tudo que vocês escrevem, assim que possível eu respondo. Se inscreve no canal pra você não perder nenhum vídeo novo que sair. E é isso, muito obrigada, beijo e até a próxima!